A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ser usado por Ele. Eu tenho certeza, eu creio que Deus colocou uma palavra aqui no meu coração e quero compartilhar com vocês. É triste a situação do que Deus traz para nós agora, neste exato momento. Sim, para quem é ímpio, né? Para quem trama algo contra uma pessoa, contra um irmão, para quem maquina o mal para uma pessoa, para um irmão, uma pessoa, né? Para quem imagina coisa em vão perante uma pessoa, né? Olha o que Deus fala para nós através do rei Davi, né? Aqui no Salmo 52, o título diz: condenação do ímpio. Nós sabemos que neste século, neste mundo, é como diz a palavra, é cobra engolindo cobra. Então o mundo, ele não se respeita. Eu digo o mundo, o povo, tá? Porque na Bíblia relata dois tipos de mundo, tá? O mundo, o Senhor Jesus disse assim: o mundo já aflição, mas tem bom ânimo. O mundo, isso quer dizer, na terra, né? Já tinha aflição. Tem aflição. Mas o Deus, o Senhor Jesus disse: o Pai amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? É o povo, né? É o povo. Então, o mundo agora não se respeitam mais, né? Cada um pensa em si, fala o que querem, discordam das leis, dos mandamentos, do estatuto, das ordens. Então, tá quase uma bagunça para o homem, para o homem. Para Deus nunca é bagunçado, porque Deus é quem manda em todas as coisas. Olha só. Diz assim a palavra: por que te glorias na maldade? Por que te gloria na maldade, ó homem poderoso? Poderoso com letra minúscula. Poderoso, digamos, entre aspas, né? Porque não há homem poderoso. Então, diz a Bíblia: por que te gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Ou seja, Deus controla sempre. Deus está, né, corrigindo. Deus está de olho em tudo. Ou seja, como diz a palavra, a bondade, pois a bondade de Deus dura para sempre. Ou seja, não adianta você querer ser poderoso, não adianta você querer enganar os outros, não adianta você pisar
não respeitar mais lei, não respeitar mais nem evangelho. Tá igual aquele juiz iníquo, não respeitava a Deus, não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Assim é que está o povo, né? Nem todos. Quem sou eu para dizer que está todo mundo corrompido? Quem sou eu para falar isso? Não. Então Deus diz aqui para os ímpios, né? Para o que tem o coração cheio de maldade, cheio de rapina, né? Então Deus continua aqui, ó. A tua língua ude, plano de destruição. Ude quer dizer trama e maquina, né? Intriga. Tudo isso, essa palavra ude. Aí diz aqui, diz a tua língua ude, plano de destruição. É qual navalha afiada, o praticador de engano. Amas o mal antes que o bem. Ou seja, prefere o mal do que o bem. Aí fala, preferes mentir a falar retamente. A falar retamente. Ou seja, prefere a mentira do que falar retamente, corretamente, a mesma coisa. Aí fala assim, amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Fraudulenta é onde tem fraude. A mesma coisa, fraudulento quer dizer aonde há fraude. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda e te e te extirpará da terra dos viventes. Deus vai sumir esta pessoa que no coração, que a vida dele é maquinar o mal contra os outros. Ou seja, é não respeitar os outros, não respeitar a lei, não respeitar mais algo nenhum. Ou seja, respeita o mal, a maldade, a mentira. Troca o bem pelo mal. Sempre gosto de falar na música da Elaine Martins, se eu não me engano, é isso. Que fala que agora o povo fala o bem, que o certo agora é o bem, o certo é o mal e o mal é o bem. Estão trocando agora. E é a verdade. Essa música, a letra dela é a pura verdade. Então diz aqui no final, ó, os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: ei, o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens e na sua perversidade se fortalecia. Olha só. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus.
confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dá-te-eis graça para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Aqui o justo, quem falou isso aqui? Quem narrou, né? Que diz, pregou, é a mesma coisa de narrar. Quem pregou esta palavra foi Davi, o rei Davi. Ele era um homem justo, sim, né? Entre os homens ele era justo. Para Deus não há homem justo, diz o apóstolo Paulo, né? Nas narrativas dele, ou seja, pregando, Deus, né, falando na boca de Paulo, diz que não há justo na face da terra. Mas aos homens, o rei Davi era justo, que ele temia a Deus. E todo homem temia o rei Davi, porque o rei Davi servia a Deus de verdade, com limpeza, temia de todo o coração. Então os homens respeitavam muito. Eu digo temia ao rei Davi, no falar de respeitava, né? Porque sabia que o rei Davi tinha um Deus e que era mostrado a terra inteira, ou seja, o mundo inteiro, através de Golias, ficaram temendo a Deus, temendo ao rei Davi, por causa do Deus do rei Davi. Então, só o rei Saul que ou tentava se meter, né, com o rei Davi, mas quebrava a cara todas as vezes. Se não fosse o rei Davi para tirar o espírito quando estava atormentando o Saul, que chamava o rei Davi e ia lá, o rei Davi com louvores, o mal saía de Saul. Isso ele já estava fora do Espírito Santo, né? Mas a palavra de Deus, aqui quando diz assim, os justos hão de ver isto, hão de ver tudo isso. O que é isto? O que o ímpio faz, o que o ignorante eu vejo o presidente do STF, uma coisa assim, né? Ali dando canetada em todo mundo para pagar multa, mandando a Polícia Federal entrar nas casas das pessoas, né? Olha aonde nós chegamos, através de quê? De um ímpio. O que ele está plantando, esse presidente, ministro e presidente, né? Não presidente da República, presidente do STF. Ele vai colher e não vai demorar. É o que o Deus diz aqui, né? Deus diz aqui, aonde Deus fala assim: amas todas as palavras devoradoras, ou língua fraudulenta. Aí, também Deus te destruirá para sempre. Cuidado esses que estão metendo a caneta nas pessoas que não tem nada a ver, nas pessoas que é cidadão, que tem muito bandido na rua, que deveria esses juízes ou ministro, né,
de meter a caneta e não estão metendo caneta. Estão metendo a caneta naqueles que é cidadão, que respeita a lei. Porque quando a pessoa respeita a lei, ele é cidadão. Quando ele respeita as outras pessoas também, ele é cidadão. Agora, quando aquele não importa se é juiz, presidente, governador, prefeito, policiais, segurança, agente, não importa. Se você não respeita o próximo, se você não respeita a lei, que foi Deus que deixou, você não é um cidadão. Infelizmente não. Doia quem doer. Se eu não respeitar a lei e não respeitar o próximo, infelizmente eu não posso ser um cidadão. Infelizmente eu sou um ímpio. Eu sou filho de quem? Filho do Satanás. É como a Bíblia mesmo relata. O Senhor Jesus disse para aquelas pessoas que estavam endemoniada, estava falando que o Senhor Jesus tinha demônio, era o maioral do demônio, e eles diziam que era filho de Abraão. Senhor Jesus, vocês não são filho de Abraão não, vocês são filha do Satanás. Então tem muitas pessoas ainda nessa terra, infelizmente, pode dizer que é filho do Satanás, porque quando não respeita o próximo, não respeita a lei, nem ele mesmo não se respeita. Então, infelizmente, ele não é um cidadão. Então, o que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, o que aconteceu lá na Venezuela, Argentina, aí em outros países, mas aqui no Brasil, como eu estou no Brasil, sou brasileiro, então, infelizmente, as leis não estão mais respeitando. A lei não serve mais de nada. Eu não sei até por que não tiram, hein? Mas não tira porque Deus está mandando este recado. Aquele que estão querendo destruir tanto a lei como o meu povo, eu destruirei ele para sempre. Para sempre. Deus está falando isso. E espera só o que Deus vai fazer através do poder dele na vida destas pessoas que estão tramando, maquinando o mal contra as pessoas do bem. Porque se faz no Brasil, não que atinge o povo do bem, que serve a Deus, que respeita, não, mas como nós estamos dentro do Brasil, no país Brasil, então faz de conta que atinge, ou seja, nós seremos atingidos, porque quando um atinge o Brasil, então todos serão atingidos. Mas aqueles que creem em Deus vai dar risada. Aqui diz a palavra: os justos hão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Zombava de Deus. Tem muitos zombando de Deus. Tem muitos. Zombam. Pode zombar. Antes confiava nas abundâncias dos seus próprios bens. Vocês querem dinheiro? Pode ficar com o dinheiro. Mas pagar vocês vão. Vai. Quem planta, colhe. E isso a Bíblia relata bem claro. Quem planta, colhe. Não querendo o mal de ninguém. Se eu plantar o mal, eu vou colher o quê? O mal. Aqui não é eu que estou jogando, como diz o pessoal, tá amaldiçoando. Não é amaldiçoando não.
Nós, como Deus, quando Deus usa nós para pregar uma palavra dessa, é avisando, é comunicando que não pode fazer o mal com o próximo. Tem que respeitar a lei, tem que respeitar os mandamentos, tem que respeitar o estatuto, o juiz. Então diz a palavra: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus. Esses são os justos para todo sempre. O justo, ele se humilha. Olha só, a forma de um homem que se humilha, que respeita. Diz aqui, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei, ou seja, quando você tem o Espírito de Deus, presença de Deus, você está pronto para ensinar qualquer pessoa. Aí diz aqui, ó: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Isso é no Salmo 51, versículo 10, 11, 12 e 13. Agora no Salmo 52 é a condenação dos ímpios. Ou seja, quando nós não respeita mais nada. Aquele juízo, ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum, quando diz lá no Lucas, vamos ver aqui. Lucas 18, diz aqui, ó: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, mas tinha também uma viúva que respeitava a Deus e temia a Deus e respeitava os homens. Olha, essa é a justa, a forma do justo. E ela clamava a Deus, porque ela orava. Aqui diz, como diz, é uma parábola, Mas aqui é a forma de uma pessoa, quando ele é justo, a forma que acontece, como acontece. Então diz, ó: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então essa viúva orava sempre, respeitava, temia a Deus. Quando você ora a Deus, é porque você teme a Deus. Então, e dizia: e nunca esmorecer. E aquela viúva, como diz a palavra aqui, ela nunca esmoreceu e sempre cutucando. Quando você não esmorece, quando você ora e nunca para de orar, você está cutucando. E jamais um ímpio, ele vencerá um justo. Porque Deus é com o justo e não com os ímpios. Deus mesmo diz na palavra: com os ímpios destruirei. E diz aqui, ó, aquela mulher, ó: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele
dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, disse consigo: bem que eu não temo a Deus, olha só, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me, ou seja, venha me espancar. Mas não, ali era Deus, que a veinha, ou seja, a viúva, uma palavra diz viúva, a viúva, ela não desistia, ela orava dia e noite. Então ela temia a Deus e respeitava os homens, porque ela não ia xingar ou até mesmo ir contra o juiz, mesmo sendo errado. Não, ela ia o que era certo. Julga a minha causa contra o meu juiz, ou contra o meu adversário. É o que diz a palavra. Então, nós temos, é claro, neste século, o amor de muitos já esfriaram, nós sabemos disso. Serve a Deus, mas quando se aperta não serve mais. O homem é assim, tá assim o homem agora. Aliás, não agora. Não é, isso não vem da agora não, isso vem do início. Nem todos, mas já vem do início. Sabe? Eu me lembro que já aconteceu de Moisés. Eu já falei muitas vezes. Quando chegou no mar, para ele, era só ele determinar ali e passar. O que ele pedisse, aconteceria. E ele chegou no mar, olhou para trás e disse: agora estamos lascados. Uma palavra bem simples, estamos lascados. Para onde nós vamos? Atrás vem o egípcio, que era o povo de Faraó. E na frente nós temos o mar. E agora? Mas ele esqueceu que Deus tinha dado para ele algo que nunca venceria ele. Só que o homem esqueceu. O homem não orou. O homem não orava. E continua o homem não orando. João Batista, muitas vezes ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo, quando estava preso, viu falar que o Senhor Jesus estava curando, fazendo tudo ali. Ele mandou 2 mensageiros e disse: pergunta se esse é o Cristo. Para aí, João Batista. Não estou dizendo que João Batista errou, não estou dizendo... Mas, para aí, deu uma falhada, né? Nós também damos uma falhada. Mas, é para acontecer? Não. João Batista veio para endireitar o que? Os caminhos do Senhor. Foi. Moisés veio para resgatar o povo. Foi. Como é que ele ia resgatar o povo no medo? Temia de um homem, sendo que tinha o poder de Deus nas mãos. O homem também agora, gente. Muitos que diz que serve a Deus, quando aperta, o negócio aperta, o homem diz que não conhece a Deus. Quando diz: você serve a quem? Eu não sirvo nada. Você é evangélico, rapaz? Não. Assim é que o homem é. E é a Bíblia mesmo que fala isso. Então nós estamos diante de um mundo
desorganizado, desajeitado, cheio de irregularizado, cheio de algo que não pertence a Deus. Como diz a palavra de Deus, é um tramando contra o outro, tramando mal, não é o bem não, é mal mesmo. Fala seletíssimo, seletíssimo é uma palavra muito sincera. E diz para um mentiroso, o que é isso? Eu não posso falar um seletíssimo sendo ele mentiroso, não. Sendo ele ladrão, também não. Ainda que seja juiz, seja presidente, seja governador, mas não. Seletíssimo é respeitado. E se ele rouba, é respeitado? Cara que não. Então, gente, a Bíblia relata bem direto, bem sinceramente, que nós estamos diante de um povo corrupto, que maquina apenas a maldade contra os outros. Só que Deus também diz que ele diz também, Deus te destruirá para sempre. Então é algo que não durará. Aqueles que estão maquinando mal, não vai durará muito tempo. Não vai. Aí é câncer, aparece os câncer, aparece aí a pandemia que ninguém está aguentando, e aí por diante, Eu estava em casa um dia, e uma senhora me ligou, dizendo, ora pelo um homem, pelo um rapaz que levou um tiro, uns tiros, está com a bala alojada. E o médico, a medicina, relatou que se operar, morre. Se não operar, morre. E eu, graças a Deus, eu dou glória a Deus. Deus me deu um anjo, uma criança, que aonde ele bota a mão, quando ele quer, porque ele é criança, aí é a ordem de Deus, vem de Deus. Quando ele quer, ele ora e acontece um milagre. E nós coloquemos a mão nessas fotografias, oramos por este moço, por este rapaz. E o rapaz no outro dia estava bem, fora de perigo, feita a cirurgia, como diz mesmo a irmã que pediu para nós orar por esta pessoa. Então nós, não dizendo que nós, às vezes, nós temos o nosso momento de falha, como eu falei, Moisés teve, João Batista teve. Então, quem sou eu para me comparar com Moisés e João Batista? Eu não me comparo nem com um ombreiro, não. Eu sou auxiliar de um ombreiro. Tá? Eu sou auxiliar de um ombreiro. Quando Deus me usa, eu não tenho medo. Falar sério isso, eu não tenho medo, Se Deus tocar meu coração, eu vou. Doia que doer. Se der sangue, deixa. Mas é assim. Se tiver de falar, eu tenho que falar. Se ser para mim falar, eu falo. Se não ser para mim falar, eu não falo também. Mas dizendo o quê? A respeito, quando nós se colocamos como um justo. Um justo não é aquele que não falha, não. É aquele que respeita. É aquele que se humilha
diante do grande, e que respeita os pequenos também. Como diz a Bíblia, nós somos uma carne igual. Não tem uma carne preta, uma carne branca, uma carne... Não, tudo é igual. Todos somos pecadores. Mas quando nós respeitamos, nós tememos a Deus e respeitamos o homem, esse é justo. Esse é que é o justo. Então, e quando nós clamamos, Deus o responde. E os ímpios? Deus não responde. Sabe onde é que está isso que Deus não responde? Eu vou te mostrar aqui. Aqui tinha uns homens, 2, 3 homens. Diz aqui, ó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó. É isso mesmo? Disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Então eram 3, né? O Elifaz e mais 2. Porque não disseste de mim, o que era reto, como o meu servo Jó. Jó era justo. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele, olha só, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha, que loucura que Deus está falando. Se ele falava maldade, se Deus fosse da mesma forma contra eles, com maldade, ia sobrar o quê? Nada. Não ia sobrar nada. Então, esses que estão fazendo o mal, cuidado, cuidado. Porque se não aparecer um igual a Jó, para que Deus envia, para que Deus pensa que ele intercede por esta pessoa, infelizmente vão fazer igual Saul, perder a sua própria alma. E a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua alma? O que adianta o homem perder a sua alma e ganhar o mundo inteiro? É por isso que Deus, né? O Senhor Jesus, se eu não me engane, é lá em Mateus. Deixa eu ver aqui. Lá em Mateus, eu vou achar 6. É 6 mesmo? 6:33, isso mesmo. Mateus 6:36. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquietei com o dia de amanhã. Para que dinheiro? Nós precisa.
Mas para ficar enganando os outros, roubando, tirando da mão dos outros, pois o amanhã terá os teus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o Elifaz, o Temanita e os dois amigos dele, infelizmente Deus não atendeu. Deus não quis a intercessão dele. Deus ouviu, mas infelizmente não respondeu. Por quê? Porque é iníquo. É iníquo. Pessoa que maquinava o mal. Por isso que no Salmo 52 relata isso. O que fazer o mal, o que tramar o mal, né? Fica enganando os outros, botando para trás, não respeitas, nem lei, nem homem algum. Então esse pagará, ou seja, receberá o mal, né? Receberá o mal. Sorte de Elifaz e os dois amigos, que Jó teve misericórdia deles. Se Jó considera da mesma forma que Deus considerou, que Deus considerou, falou, como vocês não faziam o bem, então eu não vou aceitar o mal de vocês, nem o pedido de vocês. Mas se Jó tiver misericórdia de vocês, eu aceito a intercessão de Jó. Ou seja, eu ouço a oração de Jó. Então por isso que nós temos que ser justo. Respeitar as leis, respeitar as ordens, os mandamentos, principalmente. Respeitar os mandamentos. Respeitar o estatuto, o juiz, né? Deus ordenou. Quando Deus ordena, nós tem que obedecer, ou então nós seremos destruídos, como diz a palavra. É isso, meus irmãos, essa mensagem que Deus nos trouxe aqui. Eu queria que todos tivessem um conhecimento desta mensagem, para que não pudesse mais fazer ou maquinar o mal contra alguém, obedecer à lei. Todo mundo, isso não tem nem pequeno nem grande, é todo mundo. Deus considera do mesmo nível, todo mundo. Não há preto, não há branco, não, Então, aqui tem uma irmã Simones Moraes, que Deus abençoe você, seu ministério, a sua família, em nome de Jesus. Então, Deus relatou a nós esta palavra, que para nós ter cuidado, nós estamos diante de pessoas que não conhecemos. Mas não é porque nós conhecemos que nós não vamos respeitar. Nós faz a nossa parte, Faz a nossa parte para nós ser justos, Maria Tereza, que Deus abençoe você, seu ministério, em nome de Jesus, Aí o Emerson Nogueira, que Deus abençoe você, em nome de Jesus, sua vida, Deus deu uma noite maravilhosa, com descanso, não de vida, mas do enfardo do trabalho que estiveram, ou de dia, que eu tenho certeza que trabalhava. Deus abençoe vocês, e continuo
peça, ora, até vocês mesmo, ora por mim. Eu oro aqui por vocês, todas as minhas orações eu coloco vocês aí, né? Eu apresento a Deus, perdão, o certo é esse, eu apresento a Deus a vida de vocês, da sua família, né? Eu espero que Deus ouça e, né, abençoa vocês, né? E porque não adianta só Deus ouvir, não. Deus ouve, mas nós tem que estar com o coração limpo e puro para que Deus venha ouvir e atender a nossas orações, abençoar vocês. Então, sim, aqui ela diz aqui: meu irmão, te peço, me ajude em oração, por favor. Não, a favor de meu irmão José Imatar. Imatar ou é Imater? Uma coisa assim. Peraí. Tem mais coisa aqui. Imatar. Matar. É? Fica bebendo, dizendo o El, mais ou menos por aí, né? Quer morrer. Ih, mano. Não, fica em paz, mano. É? José, como é o nome mesmo? José Imatar mesmo, é o nome? É esse, mano? Imatar? Mas que nome, hein? Não, perdão, tô lendo errado, perdão. Itamar, perdão, é isso mesmo. José Itamar. Meu, como o homem é falho. E a família, a esposa Maria Divina, isso mesmo. Irmã, fique em paz, irmã, tá? Eu vou levantar minha mão aqui, né? E pedir misericórdia a Deus, né? Que Ele venha fazer justiça na vida daqueles que crêem e dar oportunidade na vida daqueles que não crêem. Então, eu vou orar aqui, irmão, e vou, né, já falar o nome dessas pessoas. É Maria Divina, né, e José Itamar. Em nome de Jesus, né? Pode ficar em paz, irmão, tá? Deus, Ele diz através de Tiago: se tem alguém, né, precisando de ajuda, chamais um presbítero, Tiago, é isso mesmo. Como diz aqui: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cair em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, né? E a oração de fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, né? E o Senhor o levantará. Como eu não estou diante do enfermo,
Porque aquele que não crê, aquele que está doente, que doença não é só de enfermidade, tem uma ferida, não, né? Tem vários tipos de doença. A maior doença que tem é na alma. É quando nós não cremos em Deus. É quando nós blasfemas. É quando nós fica, como diz o Senhor Jesus, zombando, né? Zombando. Isso é a pior doença que existe na face, dentro do homem. Mas eu estou aqui e ele está aí, eu não sei aonde que ele mora, mas Deus sabe onde que é, né? É o José Itamar e esposa Maria Divina, eu unjo a minha mão, estou ungindo agora, ungi a minha mão e vou levantar em nome do Senhor Jesus, como diz a palavra, em nome do Senhor Jesus, Senhor, Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, o Deus de todos os viventes, Senhor, eu levanto a minha mão, como o Senhor disse, orar no enfermo, ungir ele com óleo, em nome do Senhor Jesus. Eu estou distante dele, Pai, deste casal, e que precisa de oração, Pai, precisa de um milagre. A oração está sendo feita, mas ele precisa de um milagre, Pai. É José Itamar e a esposa, Pai, Maria Divina. Senhor, que a tua presença vai de encontro a ele, para que este casal seja abençoado, Pai. Senhor, toca nele agora em nome do Senhor Jesus. Toca e remove, Pai, a doença que está na mente, no corpo, na alma, no interior, no exterior deste casais, Pai. Pai, faz uma limpeza, Pai, do alto da cabeça às plantas dos pés neste casal. Eu tenho certeza que depois disso, Pai, ele te glorificará. Porque o Senhor disse, o meu povo anunciará os meus feitos. Eu farei isso e eles me glorificarão. Pois que assim seja, meu Pai, através da vida deste casal. O Senhor abençoará a eles e ele glorificará o teu nome, Pai. Senhor, tem misericórdia desse casal, mas também daquelas pessoas, Pai, que estão aflitas, angustiadas, daquelas pessoas que se encontram, meu Deus, deprimida e que não tem mais saída. Diz ao coração dele mesmo, Pai. Até deles que se matam. Mas neste exato momento, aonde estiver uma pessoa, Pai, querendo tirar a sua vida, Senhor, tem misericórdia, Pai, envia teu anjo. Oh, Senhor, tem misericórdia, Pai. Envia teu anjo para livrar, Pai, esse teu filho, Pai. E ele, porque ele tem uma alma, Pai. O Senhor disse através da palavra, Pai, se um senhor estiver sem ovelha e uma desagarrar e a 99 estiver segura, Pai, deixará a 99 e caçará aquela que saiu, aquela que ficou, meu Deus. Isso quer dizer aquele filho que não tem força. É aquela pessoa que não tem mais saída, Pai. Que se encontra
derrotada, Pai, e que diz: para mim não tem mais jeito. Oh, Pai, o teu Espírito faz esta pessoa aparecer a saída para ela. Faz ele encontrar a saída, Pai. Eu me lembro através do rei Davi. Ele disse: Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor é comigo. E naquele momento, aos olhos dos homens não tinha mais jeito, quando os filisteus prendeu ele. Mas o Senhor, Pai, aparece, faz aparecer ali o jeito, a saída. Pois que seja assim na vida, Pai, do seu José Itamar e da Maria Divina, e também de outros, Pai, que se encontram na mesma situação. Tem muitas pessoas que me pedem orações, Pai, pelo seu casamento, pelo um filho que está na droga, pelo marido que está na droga ou a esposa. Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu peço misericórdia pela vida destas pessoas, Pai. Senhor, toca, Pai, e remove a enfermidade, as dores. Remove a iniquidade, as transgressões. Remove o pecado, Pai. Perdoa o pecado do teu povo, Pai. Perdoa, Pai. Faz com que ele sinta a tua presença na vida deles, Pai. Envia teus anjos para cuidar do teu povo, para lutar pelo teu povo, Pai. O diabo não tem povo, não, Pai. O que o diabo tem é maldade. É maldade. A tua palavra diz, Pai, o diabo só veio destruir, matar e roubar. E o Senhor não. O Senhor veio dar vida, Pai. Oh, Senhor, tem misericórdia por dar a vida deste povo, Pai. Se esse povo continuar, Pai, aqui no pecado, na destruição, na prostituição, serão destruídos, Pai. Serão destruídos. Mas se o Senhor veio para dar vida, vida e abundância, Pai, alcança teu povo agora, Pai. Toca neles, dando sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai, para que eles tenham uma definição da vida deles, Pai. Porque isso depende de nós, Pai. A nossa vida, o Senhor coloca diante de nós a vida e o bem, o mal e a morte. Pois que assim seja, Pai. A vida para o teu povo, para que viva. A tua palavra diz: escolhe a vida para viver, para que viva. Pois que seja assim, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.